e o verso 39. Quero glorificar a Deus, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa que me acompanha, da nossa filha, pela vida do nosso irmão Joel, da nossa comunidade. E de novo também aceitou o convite para estarmos aqui. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Arthur, por tantos anos que já se estende essa amizade, e quantas inúmeras vezes que nós já viemos aqui, vamos falar sempre disso. Glorifico muito a Deus por esse fato, e é um prazer, uma honra poder estar aqui, num lugar que a gente sabe que há uma conservação muito da palavra, onde nós podemos ir com segurança, e saber que será mantida a integridade, a fidelidade, porque hoje, até para receber um convite para pregar, você tem que ser seletivo. É melhor às vezes não ter uma data do que ter uma exposição desnecessária, porque ainda nós somos sal e nem tudo é exposição. Às vezes nós temos que nos conservar, porque infelizmente já tem muitos lugares que já não zelam mais por aquilo que se dizem. Então nós temos que ser zelosos. Quem me conhece sabe que eu sou bem metódico com questão da agenda, às vezes prorrogo, não saio aceitando, porque infelizmente nós temos que poupar, porque o nosso Senhor Jesus ele disse que o céu será tomado por uma fração de pessoas, e não por uma quantidade gigante. Ele disse que poucos aceitariam e poucos acertariam o caminho chamado estreito. É por isso que nós temos que continuar sendo conservadores acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu louvo muito a Deus pela vida de todos os amigos, irmão Valdir, com a esposa, todos os irmãos aqui, nosso irmão Raul, com a esposa, todos os conhecidos. Eu louvo muito a Deus pela vida de todos. Amém? Estou muito feliz em poder estar aqui. Você encontrou Lucas capítulo 1, verso 39? Se você encontrou, diga glória a Deus. Deus abençoe também a vida da pastora Aparecida, com a esposa que está ali. Deus seja louvado pela vida de vocês. É um prazer rever o Senhor também. Vamos ler o texto. Verso 39 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor me foram ditas. Amém? Pode se assentar, irmãos, glorificando esse Deus maravilhoso. Hoje todo ex-católico e todo católico deve estar feliz comigo, porque hoje nós vamos falar da nossa irmã Maria, mas da forma como a Bíblia descreve a nossa irmã Maria. Nós temos um tema aqui, irmãos, que fala que para o nosso Deus nada é impossível. Quando nós olhamos para Lucas 37, onde o anjo está conversando com Maria para fazer ele mesmo essa declaração para ela, que é o tema da nossa campanha, Maria é aquela que é abordada por um anjo e ouve a voz com a atenção daquilo que o anjo lhe fala. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre Maria e José, Isabel e Zacarias, que estão exatamente interligados ao ponto de entender que para Deus nada é impossível. Irmãos, falar que para Deus nada é impossível
é viver com exatidão e entender como viver isso. Porque se nós falarmos do nosso Deus dentro do livro do Gênesis, quantas coisas impossíveis Deus ele já não fez. A impossibilidade ela só existe dentro de nós, porque há um dado certo momento na nossa vida que nós somos tomados pelo medo. O medo pode estar associado a um trauma que aconteceu na infância, a uma decepção. O medo está associado a uma ausência de resultado, porque aonde eu tenho resultado me transmite maior segurança para que eu perca o medo. Você só consegue perder o medo quando você tem resultado, porque enquanto você não tem resultado, o medo ele é sempre presente. Se você olhar um atleta, por exemplo, quando ele tem que ultrapassar uma certa marca, ele vem já treinando, se preparando para aquilo, ele começa a sair daquela linha que aquilo não era possível mais a realizar e começa a entrar na linha da possibilidade. E não é que aquela marca nunca foi impossível, é que aquela marca nunca foi treinada, aquela marca nunca foi estudada. Então o que era distante na mente inconsciente dele passa agora a ficar próximo. O que não é realizável passa na mente dele a ser possível. Não é a mágica, mas é a prática. Não é a mágica, mas é as mensagens que são repetidas dentro do cérebro dele para dizer que aquilo é possível de realizar. E nós não temos esse mecanismo, temos, mas o problema é que a igreja parou de usar. Esses dias eu estava vendo um vídeo do neurologista e ele falando sobre o córtex frontal, que é essa parte da frente do cérebro que auxilia nas decisões. Eu compartilhei esse vídeo no meu Facebook e eu fiquei pasmado, porque a parte que mais desenvolve do nosso córtex frontal, o movimento que mais desenvolve o sangue na frente do cérebro para que o córtex frontal fique treinado é a oração. Nenhuma posição consegue colocar mais sangue trabalhando na frente da face do que orar. Foi colocada uma pessoa dentro de uma máquina onde ela está fazendo uma tomografia. Ela está deitada e não tem sangue suficiente no córtex frontal. Ela está de lado, de bruços, em N posições, e não tem nenhuma movimentação no córtex frontal. Mas quando ela coloca a cabeça entre os joelhos, o sangue começa a sair todo do cérebro onde ele está. Ele paralisa, como se tivesse uma conexão, porque tem uma conexão para nós que conhecemos esse Deus. Tem um contato para nós que sabemos esse Deus. O problema é que a igreja parou de fazer isso, porque essa mente ela conscientiza a mente inconsciente. É ela que diz para o inconsciente que é possível realizar alguma coisa. É ela que diz para o inconsciente que é possível de alguma coisa acontecer. É por isso que as orações, quando elas são abandonadas, as promessas também são abortadas. É por isso que tem pessoas que já não oram mais pelo familiar para que ele se converta, porque já não existe mais trabalho de oração. E quando ela ora para esse parente, por ela já não ter mais a informação na sua mente, ele vai sair daquela situação, ela já olha para ele falido, já olha para ele caído, e ela vive com a normalidade de que ele não vai sair daquela situação. Ela já abandonou o casamento inconscientemente, porque ela já não impulsou mais o seu cérebro a impulsionar o seu inconsciente que aquilo pode acontecer. Ela já não fez mais movimentos diante de Deus para que aquilo venha acontecer. E cabe a nós entender que Deus ele trabalha ao favor daquele que nele espera, mas Deus não consegue trabalhar por aquele que só está esperando. Deus só consegue trabalhar por aquele que está se movimentando. Deus só consegue trabalhar por aquele que está se mexendo. É impossível ter uma ação de Deus sem que haja uma ação do homem. É impossível ter somente a fé, porque Tiago diz: se a fé for baseada só no crer, só no acreditar, essa fé vai ser uma fé vazia e para nada ela vai servir. Mas a partir do momento que junto com essa fé aparece uma obra, essa fé se torna perfeita, porque a fé com obras ela é viva. A fé com obras ela começa a se movimentar. O que é isso? A partir do momento que eu oro por alguém,
se eu já visse aquela pessoa bem. Se ele chegar alcoolizado, o abraço que eu vou dar para ele vai ser vendo ele livre do álcool e assim entender que a minha fé está movimentando uma ação de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, ele conta que tinha uma mulher que ela não podia resolver a sua causa, e ela tinha uma causa para resolver, ela tinha um trabalho, um processo para passar, mas ela decide ir constantemente a um juiz e dizer para ele: ei, resolve a minha causa. Aquele juiz tinha uma papelada imensa, aquele juiz tinha mais causas para julgar, mas a Bíblia vai dizer através de Cristo, e de repente aquele juiz diz: essa mulher, ela não para de vir à porta do juizado. Essa mulher, ela insiste para que a causa seja resolvida. Então façamos uma coisa por ela, julguemos a causa dela, resolvemos a causa dela. Quem bate ainda recebe, quem busca ainda vai receber. A palavra não mudou. Foi o diabo que tentou te esfriar, foi o diabo que tentou fazer você desacreditar, mas eu vim aqui para te trazer uma palavra que Deus ele não mudou. E você vai sair daqui acreditando que quem pede recebe, acreditando que quem busca encontra, acreditando que quem bate a porta vai se abrir. Você não vai mais ficar acomodado, não. Você vai entender que é necessário voltar a orar, voltar a buscar, para que Deus ele olhe e diz: eu vou ajudar essa causa, eu vou ajudar essa causa. Ei, cadê você que vai entender que é hora de voltar a problema, que é hora de voltar a buscar exatamente, porque para Deus não tem nada parado, para Deus não tem nada perdido. Ele é o Deus que ama a causa impossível, ele é o Deus que ama a causa que não tem jeito, mas ele está dizendo: é tempo de voltar. Irmãos, Deus ele não desiste de nada que ele quer. Deus ele não desiste. Nós olhamos para a criação e Deus ele olha para a terra. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus olhou para a terra e disse: haja luz. Porque Deus ele queria ver. Porque primeiro Deus só precisa achar. Será que Deus já te achou aqui nessa noite? Só que na criação tem problemas. E a Bíblia vai dizer que quando Deus acende, ele acha, ele vai dizer: a terra está sem forma. E a terra está vazia. E somente o Espírito de Deus pairava. Mas olha comigo como que Deus é maravilhoso na criação. Ele olha para a terra depois de acendê-la. E ele vê que ela não tem fome, ela não tem vazia, mas ele dentro de si está dizendo: não tem problema, eu vou continuar criando. Ele diz: haja uma separação. E ele começa a criar. A terra não tem forma, mas não impede Deus de criar. A terra é vazia, mas não impede Deus de criar. Porque primeiro você só precisa ser achado. Você não precisa ter nada para que Deus lhe faça. A gente acha que a gente é ajudador de Deus. A gente acha que a gente é auxiliador de Deus. Sabe para onde que nós pecamos? Porque a gente acha que Deus precisa do nosso auxílio, que Deus precisa da nossa ajuda para criar. Não, irmão. Deus ele precisa que você fique quieto. Mas quando ele diz: eu vou separar, você só obedece, deixa ele separar o que é para separar. Você só precisa entender que a criação é algo que ele vai fazer. Porque a obra não questiona o Criador, a obra não questiona aquele que está criando. Deus ele disse em Isaías: por acaso o gato ele pode falar para aquele que está criando por que foi que criou assim? O barro não pode falar, o barro só tem que na
noção de significado de Maria, Zacarias significa que Deus se lembrou. Mas quando Deus chama Zacarias para dentro do templo, ora como que nem tudo é a religiosidade. Zacarias está dentro do templo, conhecendo o Deus do templo, ouvindo as histórias do Deus do templo. Mas Zacarias tinha perdido o costume de entender a visitação do Deus do templo. E por isso que na visita do anjo ele fica perplexo. Não era uma novidade. Não era uma novidade para quem ouvia dizer que um Deus tinha guiado um povo por um deserto, guiando através de um anjo. Ver um anjo para quem era sacerdote não era coisa incomum, não era coisa que ninguém tinha não contado. Mas era algo que ele entendia. Mas quando ele vê o anjo, ele fica perplexo. Ele cria o sentimento de dizer: será que é mesmo? E ele não crê naquilo que o anjo fala, e o anjo emudece para que ele só viesse falar depois do nascimento do seu filho, que tinha sido prometido João. A diferença é que Zacarias estava fazendo o que era do costume dele, do conhecimento dele, mas Maria não. Maria não sabia nem o que era anjo, ela só ouviu falar. Maria não tinha nenhuma intimidade, mas ela teve a visitação. Maria estava desposada. Quando nós olhamos para Mateus, ele só conta a história de José. Mas quando nós olhamos para Lucas ele faz questão de mostrar a história de Maria. Maria estava com a vida perfeita, irmãos. Desposada, separada. José pediu a mão dela em casamento, o pai aceitou. E José saindo se apresentar no serviço militar, cumprindo João 14, que Jesus fala: eu vou preparar lugar, mas quando eu vier de novo eu vou buscar vocês. Porque era exatamente isso que José estava fazendo. Quem casava naquela época, ele tinha que preparar um lugar para ter esposo, uma casa. E o ato do noivado era o ato de maior responsabilidade do que o próprio ato do casamento. Uma vez escrito o nome na lista de quem ia casar, era mais dada a seriedade ao ato de chamar alguém ao noivado do que ao próprio ato do casamento. Não podia mais se separar, não podia voltar mais atrás. A mulher tinha que se conservar. Maria está se guardando, está se protegendo, tanto que chama a atenção de Deus. A atenção dela para o casamento é tão grande que Deus ele olha para ela e diz: essa mulher é diferente. E é com essa mulher que eu vou iniciar o plano. Ele chega até ela, e através do anjo Gabriel, e o anjo olha para ela e diz: você é bendita entre as mulheres. Você é diferente. Aí ela vai olhar para o anjo vai dizer: Maria, você vai gerar. Por mais que ela fale: como que isso vai acontecer? Por mais que ela olhe para o anjo, vai dizer: mas como que pode? Porque eu ainda não conheci José. Era diferente de Zacarias, porque Zacarias ele tinha recebido a promessa. Maria estava falando da impossibilidade, porque ela achava que era uma promessa de gerar de forma natural. Mas aí o anjo fala para ela e fala assim: Maria, o que você vai gerar é do Espírito Santo. É aí que está. Quando você vai gerar algo da parte de Deus, que não é a sua capacidade de fazer, você tem que entender que é Deus que vai fazer. Maria estava com a vida dela tranquila, separada, mas agora um filho ia trazer para ela todos os tipos de tribulações, todos os tipos de preocupações. Se ela fosse abandonada por José, apedrejada até a morte. Se ela fosse achada por José que fosse um filho de outra pessoa, apedrejada até a morte. Mas quando o anjo fala para ela: Maria, o que há de vir sobre você é do Espírito Santo, ela passa a entender que não é ela que ia fazer. Aí eu falo para você: por que há tanta preocupação com aquilo que não é para você fazer? Nós vivemos uma geração frustrada, porque é uma geração que quer fazer o que não pode ser feito por ele. É uma geração que quer viver e vivenciar o que Deus está disposto a fazer. E toda vez que a gente tenta fazer aquilo que não conseguimos, vai acontecer bem conosco? Frustração. Porque se cair no campo do impossível, não está na minha responsabilidade. Quando eu caio no campo do impossível, eu entendo que Deus assume total responsabilidade. Eu entendo que Deus assume total compromisso. E a única coisa que eu tenho que fazer é entregar. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar na mão de Deus. E o que eu tenho que fazer depois que eu faço isso? Viver todos os dias como se eu já estivesse vivendo aquele momento. Porque tem pessoas que não vivem mais no nosso meio. Tem pessoas que, por causa de não serem realizadas ainda,
Estou falando ainda, não estou dizendo que você vai, mas estou dizendo ainda. Ela perde a oportunidade de ser feliz no maior tempo, no melhor tempo, no único tempo da sua vida, chamado agora. O tempo agora desperdiçado, porque ainda não aconteceu o que você espera de amanhã, e o passado também te trouxe males, e você fica impelido de poder viver. Tem pessoas, irmão, que está tão fácil resolver os problemas, que de repente nem é o diabo, de repente nem é a mão de Deus que tem que entrar, é você que tem que criar a compreensão. Eu costumo dizer que tem casamento que se resolve em um restaurante, você conversando com a sua esposa. Eu costumo dizer que tem filho que você resolve com uma conversa ou com a mudança das suas palavras. Eu costumo dizer que a mudança ela começa no dia de hoje, quando você aprende, irmãos, que o seu filho é aquele que está no meio das drogas, é algo que virou impossível para você, é algo que passou a ser impossível da sua solução e passou agora a ser possível para a solução de Deus. Você não tem mais que se atribular. Quer dizer que eu não vou me preocupar, não estou te dando esse direito, porque você é pai, você é mãe, mas eu estou dizendo que você tem que viver o momento que Deus ele vai fazer. O que está no teu controle? Faça, quer abraçar, quer profetizar, quer dizer: o meu filho não é um drogado, meu filho é uma bênção, ele vai ser livre, ele vai ser liberto. Para de perder a paciência, para de perder o controle por aquilo que não está no seu controle, mas usa as palavras corretas. Não usa a palavra de maldição, usa a palavra de bênção. Não usa a palavra que vai atrapalhar o seu dia a dia, mas usa a palavra que vai produzir. Para de falar o que não é para você falar. Se Deus ele já se responsabilizou, muda a maneira de conversar, muda a maneira de você falar. Sabe por quê? Porque isso vai aproximar Deus desse propósito. Maria entende, e ela vai ouvir exatamente o que o anjo vai falar para ela. Ela vai se atentar a cada palavra que o anjo está falando para ela, e ela vai dizer no final da conversa: se assim é, que seja feita então a tua vontade. Você tem coragem de falar isso para Deus de verdade? Porque como você vai viver o impossível se você talvez não está nem aceitando a vontade de Deus? Talvez não é o impossível que é o negócio, é você dizer: Deus, eu entendo, eu não queria, mas que seja feita a tua vontade. Porque Isaías, quando estava brigando com o povo tentando ensinar Deus a administrar, Deus ele disse para o povo: não adianta vocês querem me ensinar, porque os meus caminhos não são como os seus caminhos, e nem os meus pensamentos como os seus pensamentos. Como o céu, ele é mais alto do que a terra, assim também são os meus caminhos maiores que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Às vezes é a aceitação que é o ponto central para começar a viver o impossível. Às vezes é a entrega de entender e dizer: Deus, que seja feita a tua vontade. Às vezes estamos frustrados porque o nosso plano não é o plano de Deus, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas quando você aprende a viver a boa, a viver a perfeita, a viver a agradável, a vontade de Deus, você vai trabalhar com aquilo que Deus deu na tua mão. Você vai parar de olhar a árvore do vizinho, você vai parar de olhar a grama do vizinho, você vai dizer: não, só porque a do vizinho está mais verde e a minha hoje não está, mas Deus ele vai mandar chuva, ele vai dar um jeito. Porque eu vou aceitar boa, eu vou aceitar perfeita. Tem gente que está abrindo mão da família, abrindo mão do casamento, abrindo mão da história, perdendo a oportunidade de ser feliz. Sabe por quê? Porque não vive o amor, não aceita o que Deus fez, não quer aquilo que Deus entregou, para viver uma vida de frustração. Mas quando você diz: Deus, eu confio naquilo que o Senhor me deu, eu confio na tua vontade, eu confio naquilo que o Senhor me entregou, e se o Senhor me entregou, me ajuda, vamos fazer ficar bom, vamos fazer ficar perfeito, vamos fazer ficar agradável. Eu chamo o Senhor para a tua vontade, para que ela se cumpra na minha vida. Maria, ela disse: o primeiro ponto é aceitar a vontade de Deus. O segundo ponto, assumir risco. Porque Maria disse: seja feita a tua vontade, e ela saiu. A Bíblia vai dizer, se você ler Lucas capítulo 1, que Isabel está 5 meses, quando está grávida, escondida. E no 6º mês, quando a gente visita Maria, no 6º mês de gestação de Isabel.
Isabel está escondida, mas Maria está onde? Não, tranquila, porque ela sabe o Deus que fala. Ela aceitou a vontade de Deus. Ela tinha um problema? Tinha vários. Um deles se chamava José. Mas quando José decide deixar Maria, quando José decide deixar Maria, ele estava longe. Naquela época não tinha como Maria mandar um WhatsApp para José. Naquela época não tinha como Maria fazer uma chamada de telefone com José. Era impossível. Mas quando ela disse que seja feita a tua vontade, o nome José significa aquele que acrescenta. Era ele que era para dar para Maria. Quando ele estava saindo, o anjo disse: eu vou ter que ir lá falar desse moço. E ele foi em sonho e falou para ele: José, eu sei que você está atribulado, você é um homem justo, e é por causa disso que você está pensando em deixar Maria, mas não deixa ela não, porque o que tem nela é de Deus. O que está sendo gerado nela é de Deus. Porque quem está de fora querendo deixar, se você ficar na posição, Deus vai fazer voltar para mostrar que o que você tem é de Deus. Quem está de fora querendo sair, se você permanecer, você não precisa ir atrás de ninguém. A gente fica achando: não, vou ter que convencer esse plano de Deus está na minha vida. Vai ter nada, só fica na posição. Eu vou ter que mostrar que Deus é comigo. Vai nada, eu vou ter que falar que Deus é na minha vida. Vai nada, mas fica na posição, fica onde você está, porque Deus vai atrás dele e vai dizer: você não vai abandonar não, você não vai amaldiçoar não, mas eu que está lá, é eu que estou fazendo, o que está lá é o minha mão que está trabalhando. Ei, não precisa você pôr dedo aonde não é para pôr, não precisa você falar com quem não é para você falar. Se você ficar onde você está, Deus nessa noite vai se responsabilizar para dizer: é de Deus, ele é Deus, ela é de Deus, a família é de Deus, o ministério é de Deus, a empresa é de Deus, a chamada é de Deus, o casamento é de Deus. Ele vai abandonar, ninguém vai deixar, mas o que está sendo gerado é de Deus. Aceite a vontade de Deus. Faça como Maria, assuma o risco, saia dessa covardia, pelo amor de Deus. Porque nós temos uma geração, irmãos, eu não falo aqui porque eu não sou pastor dessa igreja, mas uma geração de medrosos que se acovardaram, porque não assume mais o risco. Não, irmão, tenha a responsabilidade de entender que Deus te deu um compromisso na tua casa. Jesus, ele disse que se o valente que estiver dentro da casa for mais valente, quando pular o ladrão lá dentro, o ladrão vai dizer: eu vou embora. Por quê? Como é que eu vou entrar aqui nessa casa? Tem alguém muito bravo aqui dentro. Se tiver uma casa que não tem cachorro, o ladrão entra com facilidade. Você coloca 2, 3 Rottweiler lá, o cachorro pensa, o bandido pensa em entrar. Por quê? Porque há um barulho, alguém que é mais valente lá dentro. Você tem que entender que o compromisso da tua casa, irmão, é sério. E você vai ter que abraçar essa guerra. Você vai ter que descer para a madrugada. Você vai ter que orar. Você vai ter que abrir campanha. Esses dias eu passei um episódio com a minha esposa, foi até recente. A Ana Luísa começou a ter um comportamento diferente de noite, não dormia mais. E aí nós estávamos fazendo vigília. No primeiro dia eu relevei. No segundo dia eu também relevei. Mas no terceiro eu falei: não dá mais. O negócio está esquisito, ela nunca foi assim. Ela dorme 10 horas e acorda só no outro dia. O negócio é espiritual. Só que o negócio é espiritual, nós não tínhamos que orar. O negócio é espiritual, nós não tínhamos feito nada. Mas a hora que a gente decidiu, eu fiz uma oração de 30 minutos, ela fez uma oração no culto do ensaio de oração, no círculo de oração. Quando foi ontem, a menina dormiu, normalmente acordou como se estivesse sorrindo, tranquilo, dormiu a noite inteira, e também a gente descansou. Eu tive que entender que o negócio era comigo. E às vezes o negócio não acontece porque não estamos se mexendo mais, irmãos. A gente não ora mais. A gente vem e vai para a igreja. Você pode continuar vindo, pegando voto, colocando responsabilidade na vida do pastor, mas Deus quer você. Ah, mas eu vou lá e vou fazer a campanha. A campanha é impossível. Eu estou aqui para profetizar que vai acontecer. Mas eu estou aqui para você voltar a orar também e profetizar.
oração vai trazer só benefício. A oração vai trazer para você libertação. Uma pessoa liberta dentro da própria casa tem mais credibilidade. O marido, a Bíblia vai dizer por Pedro que uma mulher em plena libertação, Pedro vai dizer que essa mulher plena, toda liberta, ela consegue ganhar o marido em silêncio. O marido olha para essa mulher e diz: essa mulher ela mudou, essa mulher ela transformou. Agora a mulher quase quebra a panela na cabeça do marido, só sabe brigar, xinga. Se ele esquece a toalha, já é motivo de, aquela famosa toalha na cama, já é motivo para amaldiçoar. A esposa já não é mais esposa por pequenos detalhes. O convívio já ficou chato, já ninguém se suporta mais, já um olha para o outro, nem querendo mais se ver. Na hora de dormir, então, aí não precisa nem dizer. Então, irmãos, se o negócio já está assim, peraí, não é o diabo, é você que precisa voltar a orar e voltar a pedir para Deus a sabedoria para conservar o teu casamento, a sabedoria para conservar a esposa, porque o marido tem o dever de amar a esposa tem o dever de tratar o seu marido bem e também obedecer. Por mais que ele seja cabeça dura, tem que obedecer. Por mais que ele fale alguma coisa que você não está de acordo, a Bíblia diz que tem que obedecer. Se você vê que o seu marido está pedindo algo que você ainda não concorda, fale com o cabeça dele. Quem que é o cabeça dele? É Jesus. O nosso cabeça é bem mais bravo. A mulher fala: difícil ter um marido como cabeça, difícil é nós. E se você estiver certo e nós estiver errado, aí que o chicote bem grande. Difícil para nós. E se você estiver totalmente na razão de vocês e nós estiver errado, a pancada vai vir de uma forma que nós não vamos aguentar. A gente vai ter que se entender. O casamento é diálogo, é conversa. Mas sabe qual é o problema? O casamento hoje é uma vida de disputa, onde eu acho o defeito dela, ela acha dois em mim. Onde ela acha dois em mim, eu acho três nela. Aí quando você fala: você fez isso, ela fala: não, você fez isso. Nunca acaba essa conversa. Mas a conversa inteligente é aquela que quando alguém acha o defeito, diz: você tem razão, meu bem, eu estou errado. Porque irmão, deu errado você não aceitar desde o começo. Eu e você. Deu errado quando Adão não aceitou. Deu errado quando Eva não aceitou. E não vai dar certo quando você não aceitar. Não é possível que uma pessoa que está convivendo com você 24 horas, quando ela fala do defeito seu, é ela que está mentindo. Eu não quero acreditar nisso. Que alguém convive com você, quando aponta o erro seu, você não aceita porque ele está errado. Eu acho que não é. Eu acho que é o orgulho de Adão que está te tomando para você ficar escondido e nunca ser mudado. Mas hoje Jesus vai te pegar e esse Adão vai morrer porque você é nascido de novo. Você vai dizer: meu amor, você está certo, eu estou todo errado, mas eu vou melhorar como esposa, eu vou melhorar como marido. Mas será que dá para você mudar aqui também? Você vai levar uma conversa, vai melhorar. O teu marido não está querendo te apontar nada, não. Ele está querendo te abraçar, te beijar, trazendo uma nova hora no seu relacionamento. Ele está querendo ser feliz, você está querendo ser feliz, mas o orgulho ele tem que ir para você. É impossível ter um casamento o orgulho ganhar. Quebra esse orgulho, pelo amor de Deus. Você está perdendo a oportunidade de amar a esposa, de amar o teu marido, dando a chave do casamento para o diabo. Para quê, irmão? Para se esconder atrás do seu ego? Só porque a tua razão tem que exceder a do teu marido? Ou a razão da tua esposa tem que exceder a sua? Não! Eu falo, irmão, eu trabalho com adicto faz 8 anos. O adicto se liberta das drogas em 30 dias, mas é muito difícil se libertar da mentira, se libertar do engano, se libertar dos maus hábitos. A libertação do adicto, ela vem de 3 pilares: pessoas, lugar e hábito. Porque o adicto, infelizmente, a mentira predomina no cérebro dele, e talvez não seja tão culpa dele assim, mas porque a droga, ela fissura ele a ponto de ser ela a existência real da sua vida, e ele faz de tudo para usar ela. O drogado não tem pai, não tem mãe, não tem filho. O drogado não tem emprego, porque a droga ela toma um ponto de endorfina, que é a sensação do prazer tão grande dentro do cérebro dele, que o prazer de um filho desaparece. Vocês acham que é brincadeira, mas é sério. O prazer de um pai e uma mãe desaparece. O prazer de um trabalho desaparece. Porque o que proporciona a droga em termos de prazer é grande dentro do cérebro dele, onde nada mais vai substituir. É por isso que nós temos um homem virar homossexual para poder consumir droga. É por isso que nós temos mulher se prostituir.
Eu acredito que isso não deve ser bom para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher. Tem que se passar a uma situação de escândalo tão vergonhoso a troco de uma droga. Mas a informação que está no cérebro dele é que ele tem que gerar aquele prazer tão grande que ele vai ter que fazer aquilo ali para poder satisfazer a sua carne. E se a gente não toma cuidado, o ego toma o mesmo caminho. Porque quando a gente começa a conviver com um adicto, você fala assim: irmão, você está mentindo demais. E aonde o ego está implantado, ele não vai aceitar. Porque tem um olhar que é o que o outro vê de nós, que chama estereótipo, que é a forma que os outros nos veem. E quando mais de uma pessoa falar que eu sou chato, tem que me analisar. Quando mais de uma pessoa falar que eu sou arrogante, eu tenho que me analisar. Quando mais de uma pessoa falar que eu sou ignorante, eu tenho que me analisar. Porque não é possível que está todo mundo errado. Não é possível que todos estão sem razão e somente eu estou com razão. Mas a mudança ela começa na humildade. A mudança ela começa no reconhecimento. Quando você pega um adicto e você começa a falar para ele: irmão, você está manipulando para usar droga. Se ele começa a aceitar e dizer: eu estou, pastor, ele começou a ser liberto. Ele começou a entender. Quando você pega alguém que mente, você pega uma mentira dele, você mostra para ele e fala: você é mentiroso. E você prova para ele. Quem já passou por isso? Todo mundo. Fala para o mentiroso que ele é mentiroso. Ele aceita? Aceita aquilo. Você filma, você mostra, você tem prova, mas ele não é mentiroso. Por quê? Porque o orgulho excedeu. E aonde ele tem orgulho, não vai haver nenhuma libertação. Mas aonde tem a humildade do Evangelho, o maior é aquele que é menor. O primeiro é aquele que é último. E quando a gente erra, o amor de Deus nos constrange por causa daquele. E a gente fala assim: meu Deus, não é que eu estou todo desconcentrado mesmo? Não é que o pastor Arthur tem razão mesmo? E aí o orgulho, ele vai saindo de dentro de nós, e a humildade vai nos tomando, e o Espírito começa a transformar. A gente começa a ficar mais parecido com Cristo, que sendo igual a Deus, não usurpou sendo o próprio Deus. Esvaziou-se de si mesmo, perdeu a sua glória, saindo da autoridade de Deus, assumiu a forma de servo, foi humilhado até a morte e morte de cruz. Talvez se fosse um de nós, mas não teria a capacidade de ser Jesus. Mas Jesus sendo esbofeteado, estava servindo. Jesus sendo humilhado, estava servindo. Jesus sendo condenado, estava servindo. Jesus sendo crucificado, estava servindo. E às vezes a gente não tem nada disso que não consegue servir. Mas a semelhança de Jesus, ela tem que voltar a nos tomar. Se coloque de pé nessa noite. Quero convidar os amigos a voltar. O que eu quero dizer para você é que Maria assume a responsabilidade. Maria aceita a vontade de Deus. Maria assume risco. E por isso que Maria consegue viver o impossível. Maria não transmite a responsabilidade para ninguém. Ela diz: não, a responsabilidade é minha. Maria não tem a síndrome de Adão para poder culpar o outro. Ela assume o compromisso. E o que eu quero dizer para você é que para você viver o impossível, se analise aqui nessa noite. Vê aonde você precisa mudar, aonde você precisa melhorar. Porque o impossível de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. Se você crê nisso, pode